Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e nessa nossa videoaula vamos falar um pouquinho sobre tensão alternada. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria, um pouquinho de teoria do eletromagnetismo, que é importante para poder entender a tensão alternada, falar um pouquinho de geração e os parâmetros da tensão alternada. Tensão alternada ou corrente alternada, tá? Ou seja, porque na verdade quando a gente tem uma tensão alternada, a tendência é que quando a gente coloca uma carga e pela carga passe a corrente, a tendência é que a corrente seja alternada, tá? Então, para poder falar sobre tensão alternada, a gente tem que ver o seguinte: existem dois tipos de tensão. Tem a tensão alternada e tem a tensão contínua. No plano cartesiano, a tensão contínua é bem simples de entender. Se eu tiver um plano cartesiano no eixo X, eu vou ter t, que vai ser o tempo. E aqui eu vou ter, por exemplo, v, que vai ser a tensão. Podia ser I também, referente à corrente. O que eu digo que é uma tensão contínua? É uma tensão que ela sempre, ou ela é sempre mais, ou ela é sempre menos. Essa região aqui, do V, são os valores positivos de tensão. 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. E aqui são os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então essa parte aqui é a parte negativa. Essa parte aqui é a parte positiva. Se eu digo que eu tenho 5 volts contínuo, eu estou dizendo isso aqui, ó. Em qualquer lugar do tempo, no tempo 1 segundo, no tempo 2 segundos, no tempo 3 segundos, em 1 segundo a tensão continua sendo 5. Em 2 segundos a tensão continua sendo 5. Em 3 segundos a tensão continua sendo 5. Ou seja, a tensão ela não fica variando. Ela pode até variar, mas só que ela não vai variar a ponto de se tornar negativa. Isso aqui caracteriza o quê? Uma tensão contínua. Se fosse uma corrente contínua, ia ser a mesma coisa, só que em vez de V aqui ia ter um I de corrente. Tensão alternada ela tem uma característica diferente. Colocando aqui também o plano cartesiano e colocando aqui os valores, 1, 2, 3, 4, e aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aqui continua sendo tempo, aqui continua sendo tensão. Eu vou imaginar que aqui tem 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos. A tensão alternada, ela varia entre picos positivos e negativos ao longo do tempo. Por exemplo, imagina que eu vou representar uma tensão alternada, tá? Olha só como seria o gráfico de uma tensão alternada. Ia fazer isso aqui, ó. Durante essa região aqui, ela estaria na parte positiva. Só que em seguida, ela ia fazer isso aqui. Ia adentrar na parte negativa. E depois ia continuar. Nessa região bem aqui, é a região positiva. Depois ela se torna negativa. Depois ela se torna positiva de novo. Então, por isso que a gente diz que ela é uma tensão alternada. Ela fica alternando entre valores positivos e negativos. Mas por que a tensão alternada é desse jeito? Aí a gente vai ter que ver um pouquinho da teoria da geração da tensão alternada. E para falar como é que a tensão alternada é gerada, a gente tem que falar um pouquinho sobre eletromagnetismo. Mas por que é importante fazer esse estudo? A maioria dos equipamentos funciona com tensão contínua. A maioria. Ou seja, a tensão que é a mesma tensão que tem aonde? Que tem nas baterias. Só que a tensão alternada é muito mais fácil de transportar a longas distâncias. Por isso é que as concessionárias de energia, as empresas que vendem energia elétrica, transmitem geralmente em tensão alternada. Porque é muito mais fácil transmitir tensão alternada sem ter tantas perdas. É muito complicado alimentar uma cidade inteirinha com tensão contínua. Muito complicado. Com tensão alternada é bem mais fácil. A gente vai ver que, por exemplo, os transformadores só funcionam com tensão alternada. Para fazer o quê? Para elevar a tensão ou
reduzir a tensão. Tensão contínua é muito mais complicado de fazer isso. Bom, então para poder entrar nos parâmetros da tensão alternada, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre eletromagnetismo. Vamos lá? Ok, pessoal. Para poder falar de eletromagnetismo, a gente tem que falar do magnetismo e de eletricidade. Inicialmente pensava-se que os fenômenos magnéticos e os fenômenos elétricos eram coisas separadas. Mas à medida que os estudiosos foram fazendo seus experimentos e descobrindo mais coisas, perceberam que existe uma relação entre o magnetismo e a eletricidade. Bom, quando se fala de magnetismo, a primeira coisa que se pensa é sobre o ímã. O que é um ímã? Um ímã é um material que tem qual propriedade? Quando a gente pega um pedaço de um material ferroso e aproxima do ímã, ele tende a atraí-lo. Mas por que ocorre essa atração? Essa atração ocorre porque o ímã cria ao redor dele um campo. Esse campo é chamado campo magnético, que tem a característica de atrair materiais ferrosos. Percebeu-se que esse campo é formado por linhas, que são chamadas as linhas de campo magnético. Então, para facilitar os estudos, foi feito o seguinte. Foi tomado que essas linhas, elas começam de um ponto do ímã e vão para outro ponto. Então, elas têm uma direção e um sentido. A direção é que ela sai de um polo do ímã e vai para outro. E o sentido foi convencionado que seria do quê? Que elas partem do polo norte e vão para o polo sul. Isso aqui constitui ímã. Constitui um material que tem uma característica magnética de atrair materiais ferrosos e que ele gera o quê? Ele gera um campo magnético, que é composto por linhas que vão do polo norte ao polo sul. Isso aqui a gente está falando somente de magnetismo. Acontece que percebeu-se que quando a gente tem um condutor, um fio condutor, por exemplo, e por dentro dele passamos uma corrente, e essa corrente aqui eu estou representando o sentido convencional, então essa corrente foi produzida em função de uma fonte que tem o mais aqui e o menos aqui. Sentido convencional, do mais para o menos. Percebeu-se que quando a gente tem um condutor elétrico e por dentro dele passa uma corrente, ao redor desse condutor é criado linhas de campo magnético, que vão ter o quê? Essa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Desse jeito aqui, ó. Vão gerando essas linhas de campo magnético ao longo de todo o condutor onde passa a corrente. Mas essas linhas, elas vão, no caso do ímã, elas vão do norte para o sul. Qual é o sentido que elas vão obedecer aqui? Elas vão obedecer o que a gente chama de regra da mão direita. Se a gente imaginar que o condutor está aqui, se eu segurar ele aqui com a minha mão direita, com o polegar indicando a direção da corrente, desse jeito, os meus dedos vão indicar o sentido do campo magnético, das linhas de campo magnético. Então, nesse caso, se eu olhar aqui, se eu abraçar ele assim, e o polegar na direção da corrente, as linhas de campo magnético vão estar assim. Então, olhando de frente, elas vão estar assim. Entendeu, gente? Então, essa aqui percebeu-se que existe uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Para poder continuar com o nosso estudo, a gente tem que entender uma pequena notação, tá? Imagina o seguinte, aqui eu tenho um fio condutor. Por dentro dele passa uma corrente. Agora, se eu pegar esse fio condutor e olhar ele assim, de frente, pegar esse fio condutor e olhar ele de frente, eu vou ver só a bolinha, assim, uma bolinha, não é? Concorda? Beleza. Agora eu vou imaginar duas situações. Imagina que a corrente esteja circulando assim. Daqui
para a ponta. Se eu olhar ela assim, vocês concordam que a corrente está se afastando de mim? Se ela estiver se afastando da gente, a gente coloca um X na anotação. E se eu olhar ela assim, de frente, ela não está se aproximando da gente? Então a gente coloca um ponto na anotação. Isso aqui, esse X, esse ponto, é para fazer uma analogia com uma flecha. Porque a flecha ela é mais ou menos assim. Ela não tem as penas aqui na base dela e aqui na frente não é uma pontinha. Se eu lançar uma flecha que se afasta de mim, eu só vou ver essa parte de trás, eu vou ver um X. Agora, se a flecha estiver na minha direção, eu vou ver a pontinha dela. Por isso que existe essa notação aqui. Toda vez que tiver um X é porque a corrente está se afastando da gente, está indo em direção ao papel. E quando tiver o ponto, é porque a corrente está se aproximando da gente, está indo em direção ao observador. Essa anotação aqui é uma anotação muito importante e precisa ser entendida. Nós já falamos que, quando eu tenho um condutor e por ele eu passo uma corrente, ao redor dele eu vou ter um campo magnético. Só que para um único condutor, esse campo magnético é muito fraco para aplicações práticas. Por isso é que a gente faz uma jogada. A gente pega o condutor e fazemos o que chamamos de bobina. Pegamos o condutor, o fio condutor, e damos várias voltas assim. E passamos uma corrente por ele. A corrente que vai sair daqui e vai chegar aqui. Sentido convencional da corrente. Isso aqui vai gerar um campo magnético muito mais intenso do que se fosse um condutor retilíneo. Por que isso acontece? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou imaginar que eu vou cortar essa bobina nesse sentido. O que eu vou ter se eu fizer isso? Eu vou ter o fio, né? Que vai estar aqui. E ele vai dar essas voltas. Se eu fizer o corte, eu vou cortar ele aqui, 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 aqui e aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aquela visão que a gente estudou antes, que é só aquela bolinha que a gente vai enxergar, só a bolinha do corte aqui do fio. Vai ficar desse jeito, ó. As três bolinhas estão aqui. Aqui no caso fazendo uma representação de apenas 3 voltas. A corrente não está vindo assim? Então, se a corrente está vindo assim, quando ela chega aqui, ó, ela está entrando para dentro do papel. Então aqui é um X. Quando ela passar assim, ela já está em direção da gente. Então aqui é um ponto. Quando chegar aqui de novo, aqui vai ser um X. Aqui vai ser um ponto. Aqui vai ser um X. Aqui vai ser um ponto. Pela regra da mão direita, se eu imaginar aqui como sendo um X, a corrente está indo assim. Se eu segurar assim, aqui vai ter o quê? Vai ter o sentido das linhas de campo magnético. Então as linhas de campo magnético estão assim, ó. No caso do X, elas estão assim. Ok? Então assim. No caso do ponto, o polegar vai para cima e elas estão assim. Mas o que acontece? A bobina, os fios estão muito próximos uns dos outros. Então, um campo vão se interagir entre si. Isso aqui vai gerar o quê? O resultado disso, dessa interação? Vai ficar desse jeito. Repara que, ó, esse aqui vai pegar a continuidade com esse, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Ele não está indo nessa direção, pois ele vai interagir com esse outro bem aqui. Ele vai fazer isso aqui, ó. E esse aqui vai com esse. Vai dar a volta
E já está voltando assim, né? Então esse aqui vai fazer isso, que vai fazer isso, gerando um campo único. A mesma coisa vai acontecer com o pontinho, só que vai ser assim. Então, olha o que vai acontecer aqui na bobina. Vai ser gerado um campo que vai ter esse formato bem aqui, um campo magnético. Que vai fazer como? Aqui na parte do X e aqui embaixo na parte dos pontinhos. Agora observa, ele sai daqui e vem para cá. Isso aqui, né, é muito parecido com o ímã, com o norte aqui e o sul aqui, que as linhas saem do norte e vão em direção ao sul. Então a bobina, ela cria o quê? Cria um ímã. Então isso aqui, quando passa uma corrente numa bobina, tem as mesmas características de um ímã natural. Essa é a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Através da eletricidade a gente consegue gerar campo magnético. O interessante é que o contrário também acontece. Através de campo magnético eu consigo gerar eletricidade. Que é isso que a gente vai ver em seguida agora. Bom, pessoal, existe um aparelho de medida que é chamado galvanômetro. E ele funciona assim. Ele tem uma agulha e tem marcações. Ele funciona de duas formas. A agulha, se não tiver tensão entre os terminais dele, a agulha sempre fica na posição central. Quando a diferença de potencial entre seus terminais é zero, ela fica na posição central. Porém, se a diferença de potencial for diferente de zero, ela vai se mexer dependendo da polaridade que tiver essa tensão que aparecer aqui. Por exemplo, se aqui for mais e aqui for menos, a gente vai dizer que ela vai se movimentar para cá. Então a agulha vai mexer para cá. Então, se aqui e ao contrário, se aqui for mais e esse lado aqui for menos, a agulha vai se mexer para o outro lado. Ou seja, esse galvanômetro diz se tem tensão e ainda diz qual é a polaridade dessa tensão. Percebeu-se que quando a gente pega somente um indutor e aproxima-se, e quando a gente deixa um ímã perto do indutor parado, o ímã aqui paradinho perto do indutor, se a gente colocar o galvanômetro aqui, sabe o que acontece? O ímã paradinho, nada acontece. Não aparece tensão nem corrente aqui. No entanto, percebeu-se que quando você pegava o ímã e aproximava do galvanômetro, encostava nele, quando ele fosse encostando no ímã, o galvanômetro ele mexia a agulha nesse sentido. Então, mostrava o quê? Mostrava que gerou-se uma tensão e uma corrente aqui nessa bobina, em função do movimento de aproximação do ímã. Só que tão logo ele parasse, novamente a agulha ia para o centro, dizendo que a tensão e a corrente desapareceu. Só que acontecia algo interessante também quando a gente afastava o ímã da bobina. Nesse caso aqui a gente aproximou. Só que no momento que a gente afastava o ímã da bobina, agora está afastando, o galvanômetro tornava a reagir, só que ele girava para o outro lado. Então, o que isso aqui mostra? Mostra que um ímã paradinho, perto de uma bobina, não gera tensão nem corrente. Só que um ímã em movimento gera uma tensão e uma corrente que é detectada pelo galvanômetro. Isso aqui acontece por quê? Porque as linhas de campo magnético, quando elas cruzam a bobina, é gerado o que a gente chama de tensão induzida. Pela lei de Lenz, essa tensão induzida acontece pelo seguinte: toda vez que eu aproximo o ímã da bobina, essa bobina vai gerar um campo magnético próprio, em função dessa aproximação.
que se opõe ao campo que gerou ele. Aqui não é norte, eu não estou aproximando do norte aqui. Então o que acontece? Para se opor a ele, aqui, esse lado aqui vai gerar um norte também. Consequentemente, aqui vai gerar um sul também, que vai se opor a essa aproximação do ímã. Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar uma corrente e uma tensão induzida aqui nessa bobina, que no caso seria assim, ó. A corrente vai sair daqui e vai aparecer aqui. Então, aqui a gente vai dizer que aqui vai ser um mais e aqui vai ser um menos. Mas o que acontece? Quando a gente afasta o ímã da bobina, é gerado novamente o quê? Uma tensão induzida. Vai gerar o quê? Vai gerar um campo que vai se opor a esse afastamento. Se aqui é norte e ele está se afastando, para gerar um campo que se oponha a esse afastamento, aqui vai gerar um sul. Ele vai tender a querer chamar o ímã, já que ele está se afastando. Pela lei de Lenz, o campo que vai ser gerado aqui tem que ser o quê? Tem que ser oposto a quem gerou ele. Então aqui vai ser sul e aqui vai ser norte. Consequentemente, a corrente vai ter o sentido contrário. Aqui vai ser o I agora estava descendo, agora ele vai subir. E aqui ele vai descer. Consequentemente, aqui é menos e aqui é mais. Então é isso. O campo magnético, para gerar uma tensão induzida, ele tem que ser um campo magnético variante. Ele tem que variar. As linhas de campo magnético têm que sair cortando o indutor. Não pode ficar parado. Parado ele não gera nada. O galvanômetro não mexe. Porém, em movimento, ele mexe. E esse aqui é o princípio da geração da tensão alternada. Porque para pensar o seguinte. Eu vou imaginar bem aqui o plano cartesiano. Aqui é a tensão. Aqui o tempo, quer dizer, é aqui a tensão. Se o ímã está longe, à medida que ele for se aproximando daqui, desse indutor, a tensão aqui entre os terminais vai crescer. Mas à medida que ele for parando, porque ele tem que ir depois parar, a tendência é a tensão cair. E no momento que ele parar, a tensão vai ser zero. Isso aqui seria o quê? Seria, por exemplo, uma bateria assim. Que é essa parte bem aqui. Essa parte aqui representa uma bateria assim. Representa o mais. Só que depois que ele está aqui, quando ele se afasta, ele vai gerar essa tensão novamente, só que ela é contrária à de aproximação. Então ele vai gerar, ó, à medida que ele for se afastando, ele vai gerar uma tensão assim. E vai chegar um momento que ela vai desaparecer de novo. É como se fosse uma bateria ao contrário. Aqui o menos, aqui o mais. Que vai estar desenhada bem aqui. Aqui menos, aqui o mais. Então essa parte aqui representa o quê? Representa a parte positiva. E aqui representa a parte negativa. Então, o ímã se movimentando perto do indutor, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma tensão induzida, que não vai ser contínua, vai ser o quê? Vai ser alternada, em função da natureza dessa transformação. Aqui está transformando quem? Está transformando um esforço mecânico para mover o ímã perto do indutor, transformando o quê? Numa energia elétrica, tá? Porque ia ser muito legal se a gente colocasse um ímã perto de um indutor e ele começasse a gerar tensão. Ia ser muito bacana. Só que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente está transformando o quê? Transformando energia mecânica em energia elétrica. Porque esse ímã aqui ele não vai se mover do nada. Alguém tem que mexer ele. Agora, essa geração só ocorre por quê? Por causa da indução eletromagnética. Que faz o quê? Que faz com que linhas de campo que ficam cortando uma bobina gerem uma tensão induzida, que é o quê? A nossa onda senoidal. E essa onda senoidal agora vamos estudar os seus parâmetros. Bom, a forma de onda da tensão e da corrente, que é gerada pelo ímã que se movimenta perto de um indutor, tem um formato senoidal. Tem esse nome aí porque lembra uma senoide. Então, fazendo o gráfico aqui o tempo e aqui
por exemplo, a tensão, a forma de onda vai ser essa bem aqui. Daqui até aqui. Aqui é o que a gente chama de um ciclo, tá? E depois ela vai se repetir. E por aí vai. Bom, repara que ela sai do valor de 0 e ela chega no valor máximo bem aqui. Esse valor máximo, que a gente vai chamar de VP. VP é o que a gente chama de valor de pico. É o valor máximo positivo que essa tensão vai assumir, antes de começar a cair e ficar zero novamente. Só que depois ela vai começar a assumir o quê? Valores negativos, porque esses valores bem aqui são negativos. Já que no eixo da ordenada, abaixo aqui do zero do eixo da ordenada. Então são valores negativos. Ela vai começar a cair, até chegar nesse valor bem aqui. Esse valor, que é o valor mínimo dela, a gente chama de menos VP. Menos VP. É o valor de pico negativo. Então ela vai ficar variando de 0 até VP, depois 0 de novo, depois menos VP, depois 0 de novo. E aí começa tudo novamente. Isso aqui que a gente chama de valor de pico, que é um dos parâmetros da tensão alternada. O outro parâmetro da tensão alternada é o VPP, que é o que? O valor de pico a pico. Ou esse V aqui pode chamar de tensão de pico a pico, tá? É o que? Entre o VP e o menos VP, eu tenho toda essa região bem aqui. O valor de menos VP até VP é o que a gente chama de VPP. O valor de pico é entre o zero e o pico máximo aqui. E o valor de menos VP é entre o zero e o pico mínimo. Esses valores entre o menos VP e o VP é que nós chamamos de VPP. Por exemplo, se eu tiver uma onda senoidal assim, aqui tensão, aqui o tempo. Se aqui for, por exemplo, 2, e aqui vai ser o quê? Vai ser menos 2. Quem é VP? VP são 2 volts, que é o valor máximo positivo. Quem é menos VP? O valor negativo, que em módulo, né, é o valor máximo. É quanto? 2. Então aqui vai ser quanto? Menos 2, né? Menos 2, V. E qual o valor? Que vai ser VPP. Valor de pico a pico. Vai ser quanto? VPP. Entre 0 e essa parte bem aqui eu tenho 2 unidades. Por isso aqui que ficou 2. Entre 0 e esse menos 2, eu tenho 2 unidades também. Só que com valor negativo. Então, menos 2. Entre menos 2 e 2, eu tenho quantas unidades? Se daqui para cá eu tenho 2, daqui para cá eu tenho mais 2 unidades. Então, vai ser quanto? Vai ser 2 mais 2. O valor de pico a pico vai ser 4 volts. Daqui para cá é o valor de pico a pico. Então, a gente já conhece valor de pico, menos valor de pico e valor de pico a pico da tensão senoidal, de uma onda senoidal. Outro parâmetro da onda senoidal é o que a gente chama de frequência. Por exemplo, se eu tiver uma onda senoidal dessa forma, o que é que se repete aqui? Começa do zero, depois vira zero de novo, assume o valor negativo, depois vira zero de novo. Repara que isso aqui, ó, sempre se repete. Então isso aqui é o quê? Essa parte daqui para cá é um ciclo. Existe o que a gente chama de frequência. Frequência são ciclos por segundo. Então, isso aqui, a unidade disso aqui é o Hertz. Quantos ciclos por segundo eu tenho aqui? Por exemplo, imagine que daqui para cá, aqui não é o tempo, aqui na tensão, imagine que esse bem aqui seja um segundo. Um segundo.
Quantos ciclos eu tenho aqui? Eu tenho um ciclo, tenho 2 ciclos, tenho 3 ciclos. Frequência igual. Foram quantos ciclos em 1 segundo? 3 ciclos em 1 segundo. Então, a minha frequência aqui é de quanto? 3 Hz. Frequência é o quê? Ciclos por segundo. Quantos ciclos eu tenho em 1 segundo de tempo? Isso aqui determina o quê? Determina a minha frequência, que a gente chama de f, que é um outro parâmetro da tensão alternada. Outro parâmetro da tensão alternada é o período. Eu tenho f, que é quem? É a frequência. Só que eu tenho t, que é o período. O período é o tempo que demora para eu ter um ciclo de onda completo. Por exemplo, se eu tiver novamente aqui, tempo, tensão. E aqui é minha onda senoidal. Imagina que daqui para cá seja 1 segundo. Daqui para cá vai ser 2 segundos. Daqui para cá vai ser 3 segundos. Daqui para cá 4 segundos. Daqui para cá 5 segundos. Qual é o tempo que eu preciso para ter um ciclo completo? Um ciclo completo não é daqui para cá, ó. Vocês concordam? Então, daqui para cá eu tenho quanto de tempo eu tenho daqui para cá? 1 segundo, 2 segundos. Então, o meu período aqui é de 2 segundos. É o tempo que eu preciso para ter um ciclo completo. E qual a relação entre tempo e frequência? Eles são inversamente proporcionais. Frequência é igual ao inverso do período. Qual é a relação entre frequência e período? Quer dizer, frequência é igual ao inverso do período. Assim como o período é igual ao inverso da frequência. Então, por exemplo, nós sabemos que a onda senoidal, a tensão senoidal na nossa rede, ela é de quantos hertz? 60 Hz. Então, a frequência é de quanto? 60 Hz. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que em 1 segundo eu tenho 60 ciclos de onda. Ou seja, se eu pegar 1 segundo de tempo, aqui dentro eu vou ter 60 ciclos de onda. Eu vou ter 60 o quê? 60 desse cara bem aqui, de um ciclo completo, 60 vezes. E qual o período da onda senoidal da nossa rede, da nossa casa, do 220 ou 110? É o inverso da frequência. Então o período vai ser o inverso de 60. O período vai ser 16,6 milissegundos. Eu estou dizendo o quê? Que na onda senoidal da rede elétrica, um ciclo completo vai acontecer depois de quanto tempo? Depois de 16,6 milissegundos. É o tempo necessário para ter um ciclo completo de onda em 60 Hz. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza o estudo das ondas, da onda senoidal. Espero que tenha entendido. Isso aqui vai ser muito importante para a gente poder começar a entrar na parte de circuito retificador, usando o diodo. Espero que tenha gostado. Quem gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal e até a próxima.